Olá, colegas, vamos à análise das questões referentes ao 15º e último capítulo do livro Direito Tributário Esquematizado, que é o capítulo relativo ao Simples Nacional. Vamos à primeira questão, cujo enunciado é o seguinte. No que se refere ao regime especial unificado de arrecadação de tributos devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, denominado Simples Nacional, analise as afirmativas a seguir. Vamos a elas. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, será opcional para o contribuinte. Todo mundo sabe que o Simples Nacional decorre de opção. Se você não quiser optar, você pode ser tributado pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Na realidade, a própria Constituição previu a existência do Simples Nacional. Lá no artigo 146 da Constituição, aparecem matérias que devem ser necessariamente disciplinadas por lei complementar. Entre essas matérias, aparece no inciso 3 a possibilidade da União editar normas sobre algumas coisas e na linha D que se prevê a existência do Simples Nacional, né? Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais relativos aos tributos tais e tais. Na realidade, o mais importante para essa questão é o parágrafo único. O parágrafo único do artigo 146, ele diz que essa lei complementar que tratar desse regime simplificado pode também instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União com algumas características. E a primeira característica citada, então estamos falando do artigo 146 da Constituição, parágrafo único, né, que fala das características, a primeira coisa que se diz é que ele será opcional para o contribuinte. O contribuinte não é obrigado a ingressar no Simples Nacional. O item 2, se diz que abrange impostos, contribuições e taxas federais, estaduais e municipais. Na realidade, o Simples Nacional não abrange nenhuma taxa, certo? Ele abrange impostos federais, estaduais e municipais e contribuições federais, ok? É bom lembrar que o Simples agora é Simples, ou há bastante tempo já, né, Simples Nacional, justamente porque a Constituição autorizou o legislador a criar um sistema nacional. E a palavra nacional, ela envolve não só a União, que a União é federal só, né? O nacional envolve toda a federação. Por isso que dentro do Simples aparecem tributos de outras esferas. Aparece o ICMS estadual, aparece o ISS municipal. Então o caráter nacional veio daí. Claro, teve que mudar a Constituição para isso. Não poderia a União sozinha criar um sistema simplificado envolvendo o tributo alheio. Antes existia o Simples Federal, só para tributos federais. Existiam Simples estaduais, Simples municipais. Agora houve a unificação, Simples Nacional com autorização constitucional. Agora não existe essa história de taxas na sistemática do Simples. Depois se diz, então o item 2 ele é falso porque não há abrangência aqui de taxa alguma. A terceira assertiva diz que o recolhimento será unificado e centralizado, certo? Isso é feito realmente dessa forma, você paga um único documento de arrecadação, um DARF simples, único, pagando vários tributos. É bom que a gente lembre que o Simples não é uma sistemática de imposto único ou de tributo único. Aquele valor que você paga, dentro dele existe um pedacinho para imposto de renda, um pedacinho para contribuição sobre o lucro líquido, um pedacinho para cada um dos tributos que compõem o Simples Nacional. Até porque cada um desses tributos tem certas destinações, né? A parcela que é correspondente à contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, essas parcelas são vinculadas à Seguridade Social. O pedaço do Simples que equivale ao imposto de renda tem que também entrar na ideia dos fundos de participação, certo? Então, você paga numa guia só, recolhimento unificado e centralizado, diversos tributos. Muito bem, se diz que a distribuição da parcela dos recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, sendo vedada qualquer retenção ou condicionamento. Vejam que aqui a regra é até mais forte do que aquela de repartição de receitas tributárias. Na regra de repartição de receitas tributárias estudada no capítulo passado, nós deixamos claro que existem dois casos em que o ente federado que tem que repassar pode condicionar o repasse, que é quando o ente que vai receber o repasse está devendo ao repassador, né, ao ente repassador, às suas autarquias, ou quando o ente que vai receber o repasse não cumpriu o mínimo de despesas com saúde. Aqui não há qualquer hipótese de condicionamento do repasse. Até porque o tributo pertence a outro ente federado. Vejam só, o ICMS é estadual, seria uma sacanagem
a União receber o dinheiro relativo ao Simples Nacional e ficar com um pedaço do ICMS. Isso aí pertence ao Estado, não é mero não é repartição de receitas tributárias, né? É uma receita que é do Estado, é um tributo estadual. Da mesma forma com relação ao tributo municipal. Então, realmente, aqui não pode haver qualquer condicionamento ao repasse. Então, não pode haver retenção ou condicionamento sem exceções. Então, a assertiva, inclusive é bom lembrar, isso está no artigo 146, parágrafo único, inciso 2, certo? Essa afirmativa aqui do item 3. Então, esse item 3 também é verdadeiro. São verdadeiras a primeira e a terceira afirmativa, de forma que o item, a linha, a alternativa corresponde ao gabarito, a alternativa C, que diz isso. 1 e 3 são verdadeiros. Com isso, a gente conclui a análise da questão.